Olá, bom dia para você. A obesidade é um dos problemas de saúde que mais afeta a população e cada vez mais cedo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem mais de 40 milhões de crianças com menos de 5 anos que sofrem com excesso de peso. Encarada como um problema de saúde pública, a obesidade infantil está associada a vários problemas de saúde. E a mesma tecnologia que proporciona diversão e facilidades à nossa vida também está deixando as crianças obesas, como mostra uma pesquisa conduzida pelo nosso entrevistado de hoje, o Dr. Vitor Matsudo. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre medicina esportiva. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o Dr. Vitor Matsudo, médico do esporte, ortopedista e coordenador geral do programa Agita São Paulo. Dr. Vitor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui participando do seu programa, Adeline. Agradecemos muito. Olha, importante pesquisa, viu? Uma pesquisa que aponta o crescimento da obesidade entre crianças de 10 a 14 anos no estado de São Paulo. Daniel está preocupado com a balança. Aos 12 anos, o menino está acima do peso. A recomendação médica é reduzir o tempo dedicado às atividades favoritas. Quando você está na sua casa, você faz o quê? Eu fico jogando videogame em casa. Passa muito tempo no videogame? Passo, umas 4 horas por dia. São justamente atividades relacionadas à tecnologia as principais responsáveis pelo crescimento do sedentarismo entre as crianças e, por consequência, o aumento da obesidade infantil. É o que mostra uma pesquisa do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano. Em 1974, 4% das crianças eram obesas. Em 2012, o número passou para 56%. E mesmo as crianças sedentárias que escapam de desenvolver doenças estão em risco. A falta de atividade física na infância compromete a vida adulta. A recomendação é de que as crianças façam pelo menos 60 minutos de atividade física por dia. Quando elas já têm sobrepeso, esse tempo deve subir para 90 minutos. Qualquer atividade com movimento que gaste mais calorias do que ficar sentado já é considerado atividade física. Caminhar e até subir e descer escadas. O exercício é uma das opções e tem um segredo para que ele seja incluído na rotina com mais facilidade. Fazer algo que também dê prazer. Foi justamente o que fez o Matheus. Encontrou na piscina um jeito divertido de perder peso. Desde que começou a natação, há 1 ano, ele já perdeu 5 quilos e ficou treinado também em saber os benefícios que o exercício traz. Porque é mais saudável para mim, eu me desenvolvo, eu emagreço. E quando a preguiça bate, a mãe não deixa opção. Como quem dita a regra sou eu, então ele tem que fazer, não tem jeito. Doutor Vitor, essa pesquisa, então, ela confirma essa tendência mundial que existe de aumento, crescimento da obesidade nas crianças? Sem dúvida. O nosso trabalho, nós estamos já há 35 anos avaliando crianças no litoral norte do estado de São Paulo, em Ilhabela. Sim. E nós acompanhamos a adiposidade dessas crianças e mostramos que nos primeiros 20 anos, essas crianças, os meninos, tinham aumentado em 25% o seu valor de gordura. Sim. E as meninas em 18%. Mas quando nós avaliamos agora os 30 anos de acompanhamento, esses índices alcançaram números absurdos, porque nós encontramos um aumento de 90% dos meninos de hoje, na mesma faixa etária das meninas de hoje, em relação aos meninos e meninas de 30 anos atrás. 90%? 90%. Então, você veja que houve um aumento e esse aumento foi exponencial nos últimos 10 anos, quando justamente se introduziu o quê? Os elementos que vocês falaram na reportagem, que é mais atenção ao vídeo, à TV, mas particularmente ao computador. Então, essas coisas nós não somos contra. Nós estamos aqui tentar equacionar uma vida ativa em que as crianças possam usar os aparelhos de forma adequada, mas não deixem de curtir o que é muito essencial, porque senão elas vão navegar na internet e vão boiar na vida. É verdade. E a gente sabe que lá na frente, lá no futuro, os problemas de saúde, infelizmente, vão aparecer. O doutor Vitor é diretor, é coordenador do Agita São Paulo. É um programa que tenta mudar isso, não é, doutor? Exatamente. O Agita São Paulo
ele tem como objetivo diminuir o nível de sedentarismo em todo o estado de São Paulo, em trabalhadores, idosos e em escolares. Em escolares, em especial, neste mês de agosto, nós vamos ter o Agita Galera no dia 30 de agosto, em que nós vamos trabalhar com as quase 6.000 escolas do estado de São Paulo, numa sexta-feira em que não haverá aula normal. A aula será, as escolas discutem no primeiro momento o benefício de ter uma vida ativa e depois as crianças vão para o pátio e nas cidades do interior elas vão para as ruas agitar um pouquinho. Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode participar, inclusive existem muitos avós, existem cidades do interior que isso se expande por todas as idades e, além do que, as crianças também funcionam como guerrilheiras da atividade física. Sabe por quê? Porque elas vão para a rua em muitas cidades e entram no comércio e falam com o povo a importância de ser ativo. Então, essas crianças são fantasticamente criativas. Nós temos concursos, as crianças fazem bonecos. O Meiorito é o mascote do Agita São Paulo. E as crianças fazem derivativo desse Meiorito de acordo com a região. Então, tem um Meiorito caiçara, tem um Meiorito lá do Rodeio, da região de Barretos. É uma coisa fantástica. Nós estamos aí com o site, o endereço, né? É o Agita São Paulo, agita.org.br. Isso, portalagita.org.br. portalagita.org.br. As pessoas podem acessar e ter informações sobre o programa. Legal, olha, temos uma pergunta aqui da Luciana Gomes, que é de Campinas. Ela diz: eu tenho 45 anos, eu sou fumante e gostaria de retomar as minhas atividades físicas. Eu gosto muito de caminhar. Que cuidados eu devo ter antes de iniciar os exercícios? Bom, isso daqui é excelente que você tenha tido a iniciativa de começar a caminhar. Oxalá você também possa ter uma iniciativa de diminuir o cigarro, porque é uma coisa que não faz bem para você. Como a espécie humana tem 4 milhões de anos nesse planeta, e durante esses 4 milhões ela explorou o planeta basicamente caminhando, com exceção do último século em que nós nos sedentariamos, a nossa espécie não tem grandes problemas de poder caminhar, de maneira que você não teria assim grandes orientações para você caminhar, a não ser o quê? Que você procure ter um tênis adequado, né? Para você procure um local adequado, se possível longe de poluição, se possível não com muito sol, que você possa caminhar mais aí na sombra, mas que não vamos tentar complicar a sua agenda, nem a agenda de todas as pessoas, porque caminhar é um resgate da cidadania ativa. Caminhar é a forma que a nossa espécie tem como expressão de movimento, é a caminhada. Veja, nós não temos relatos na história de tribos de índio que corriam pela selva. Então, correr é um mecanismo de emergência. O caminhar realmente é o resgate da cidadania, como eu falei, ativa. E eu felicito você por você buscar essa caminhada, faça de manhã, faça à tarde, faça à noite, agite os seus 30 minutos pelo menos. No começo, talvez você possa fazer 3 bloquinhos de 10, porque você não está muito com fôlego, então faça 3 bloquinhos de 10, alongue durante 2 minutos, tome uma água de coco, ande mais 10, depois você vai para 12, 3 de 12, 3 de 15 e você vai aumentando progressivamente. É porque se começar já numa atividade muito forte, pode fazer mal, né, doutor? Sem dúvida. A atividade vigorosa ela é muito interessante, mas ela também tem um fator contraproducente. Por quê? Porque ela induz a maior quantidade de lesões, né? Então, a pessoa que se põe a fazer exercício muito intenso, ela tem ganhos rápidos, ela se anima e vai querer fazer mais. E não raro o que acontece. Essa pessoa encontra e fala: poxa, você não estava bem? Você não estava... mas eu peguei um resfriado terrível, acabei parando a academia. Por quê? Porque essa atividade física intensa, a primeira coisa que ela faz é diminuir a nossa resistência imunológica. Então, a pessoa fica mais exposta a problemas de infecção respiratória. E depois a tendinites, enfim, todas as ites que pegam aí o sistema locomotor. Olha, a Lua Mar diz o seguinte: eu tenho 56 anos, eu faço balé há 2 anos. Eu comecei a sentir uma dor na perna e foi diagnosticada como bursite de quadril. Eu posso continuar a praticar o balé sem mais riscos para o futuro, se eu conseguir, ou é arriscado? Bem, se você tem um diagnóstico de bursite de quadril, você primeiro precisa tratar essa bursite. Então, é fundamental nesse período você se afastar do balé, porque o balé faz microtraumas na região que vão fazer com que esse problema se cronifique. Então, você tem que procurar tratar, cessar essa dor e depois voltar ao balé. Quando você voltar ao balé, você tem que buscar também as causas dessa bursite. Pode ser que você tenha um mau alinhamento de membros inferiores,
vale a pena você consultar um ortopedista que tenha essa visão preventivista, que analise a sua dinâmica corporal, coloque eventualmente uma palmilha, você tem que ajustar teu alongamento antes ou após o exercício, porque você pode estar sobrecarregando as articulações, de maneira que, em síntese, você deve parar agora de fazer o teu balé, tratar a bursite e daí voltar com bastante alegria. O Jorge Luiz é de Brumado, na Bahia. Ele diz, eu tenho um desvio na coluna lombar com dores crônicas há mais de 5 anos. Qual que é o melhor tratamento, doutor? Bom, no caso da dor lombar, você deve procurar também um ortopedista para analisar até que ponto que essa dor, qual o diagnóstico dessa dor, porque são diversas as causas da dor lombar. Pode ser simplesmente uma contratura muscular, que é algo simples, mas pode ser também uma hérnia de disco que esteja ali se instalando. Então, vale a pena você procurar um especialista para poder diagnosticar exatamente e tratar o quadro que você tem. Uma vez feito isso, eu acho que você deve começar com exercícios no meio líquido. A sugestão é que você faça uma hidroterapia, se possível, então, ou se você não tem hidroterapia, pode fazer uma hidroginástica adaptada, que é o quê? Uma hidroginástica que você não saltite na água, que você afaste as pernas ao invés de você saltitar na água, e acompanhada daí por um programa de reeducação postural global, que é o RPG, passando por uma segunda fase, que se você já estiver melhorzinho, você pode chegar a fazer pilates e natação e chegar numa terceira que você vai fazer musculação, você vai exercer a tua cidadania normal. A medicina esportiva, ela engloba várias especialidades, não é, doutor? É verdade. Sabe que medicina do esporte é uma área que realmente realiza um médico que gosta de uma visão mais holística de saúde. Porque, como você bem falou, nós temos que tratar da criança, que tem que fazer exercício, do idoso que está na outra ponta, do trabalhador que está no centro. Nós temos que trabalhar com atletas de alto rendimento, nós temos que trabalhar com sedentários, nós temos que trabalhar com a mulher, com toda a sua gama de problemas próprios da mulher, nós temos que trabalhar com o trabalhador, enfim, é uma área que permite realmente que o médico possa exercer medicina na sua plenitude. Muito bem, a gente vai para as ruas, então. As ruas de Campina Grande, na Paraíba, imagens da TV Itararé, com mais uma dúvida sobre o tema de hoje. Meu nome é Robério, Campina Grande, Paraíba. É verdade que quem pratica educação física ajuda a quem tem insônia? O exercício físico ajuda? Olha, esse é um tema muito controverso, porque existem pesquisas que apontam para um lado e outro para o outro. Mas, no geral, a análise sistemática dessas pesquisas mostra o seguinte: se você fizer exercício moderado, você facilita o sono. Tá? Então, se você fizer exercício moderado, que é aquele que você consegue realizar e que você mantém a conversação. Por exemplo, você pode caminhar, você pode dançar e você, com isso, vai provavelmente ter um sono tranquilo. Agora, se você fizer exercício vigoroso, você excita o sistema nervoso central. Então, você vai precisar de um tempinho até você conseguir dormir. De maneira que, se você quiser dormir, você não deve fazer exercício muito intenso nas vésperas de ir para a cama. Quer tomar um pouquinho de água? Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou lendo aqui a pergunta do Johnny Andrade. Ele diz o seguinte, olha, eu tenho dores fortes no ombro direito porque pratico capoeira há muitos anos. E no trabalho, eu passo o tempo todo carregando muito peso do lado direito. Como que eu devo agir para melhorar isso, doutor? Bom, você deve primeiro fazer um diagnóstico completo do teu quadro. Provavelmente você tem aí um problema nos seus tendões da região do ombro. Esse problema de tendões pode ser basicamente simplesmente uma inflamação ou, às vezes, até uma ruptura de tendão. Isso você diagnostica através de uma simples ultrassonografia e, nos casos mais complexos, você pode fazer uma ressonância magnética nuclear. Mas, de qualquer maneira, para a tua situação, a gente recomenda você primeiro buscar um trabalho fisioterápico em que você use eletroterapia com ultrassom, com TENS, com laser, que são 3 propostas muito eficazes para esse tipo de problema, e que você tome algum anti-inflamatório durante um período de 7 a 15 dias. Passado esse período, você deve começar a fazer alongamentos com faixinhas elásticas que tem o nome comercial de TerraBand, mas elas têm diversas cores e cada cor significa uma resistência maior. Você deve começar com a amarela, que tem uma resistência menor, ir para a vermelha, chegar na verde, com repetições de até 10 unidades de repetição e esperando aí um intervalo de 2 minutos entre as repetições. Muito bem, vamos conferir então mais uma informação sobre exercícios físicos para ver se é verdade ou se é apenas um mito.
Doutor, exercícios vigorosos que queimam muitas calorias em pouco tempo são os mais indicados para programas de emagrecimento. Isso é verdade ou é um mito? Isso é um mito. É? Explica pra gente. Estou no ar? Sim, pode explicar. Então tá. O que acontece é o seguinte, que o exercício vigoroso ele vai queimar bastante caloria, não há dúvida quanto a isso. O problema é que se a pessoa manter isso ao longo da vida. Então, muitas vezes, animadamente, a pessoa entra num programa vigoroso e faz esse exercício e consegue baixar o peso rapidamente. Só que, como eu expliquei, o exercício vigoroso pode ter algumas consequências que vão poder lesar tendões, músculos, etc., e fazer com que essa pessoa interrompa. E mais ainda uma coisa, a aderência a programas intensos. Então, programas de intensidade vigorosa têm uma menor adesão, uma menor aderência do que programas de atividade física moderada. É a história mais ou menos da tartaruga e do coelho, entendeu? O coelho vai sair na frente, mas a tartaruga vai manter o padrão de comportamento e se você fizer exercício moderado, você vai controlar o peso corporal da mesma maneira que aquele que faz exercício intenso, porque ele vai fazer por menos tempo. Não esqueçam do seguinte, que se você correr 2 quilômetros ou caminhar 2 quilômetros, o gasto energético é exatamente igual, tá? Então não esqueçam dessa importante informação da física, né? Que um corpo que percorre a mesma distância gasta a mesma energia. Agora, se você correu mais rápido, você gastou mais energia em menos tempo. Ótimo, você já terminou mais rápido aquela atividade. E você que foi mais devagar vai precisar de mais tempo, mas você vai gastar a mesma energia que aquele que foi mais rápido. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Continue enviando suas perguntas. O nosso tema de hoje, medicina esportiva. A gente volta já já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é medicina esportiva e quem está tirando suas dúvidas é o Dr. Vitor Matsudo, médico do esporte, ortopedista e coordenador do programa Agita São Paulo. Por falar nisso, nós vamos agora ao Centro Social e Recreativo para a Terceira Idade, Moacir Rodrigues, em São Caetano do Sul, um dos locais do programa Agita São Paulo. A repórter Laís Duarte vai contar um pouco mais sobre esse projeto. Oi, Laís, bom dia. Bom dia, Madeleine. Bom dia a todos. Olha só, uma sala cheinha de gente desde cedo praticando atividade física. Essa aqui é a ginástica para a terceira idade aqui de São Caetano do Sul. Agora tem 25 alunos nessa turma, mas são 500 ao longo do dia se revezando, praticando atividade física. A gente está com o João Pedro Júnior, que é professor, um dos professores aqui do curso. Que diferença faz para essa turma toda, João? Praticar exercício, manter a qualidade de vida. Bom dia. Bom dia. O importante é estimular a atividade física, principalmente para a terceira idade, como bem para as crianças e trabalhadores. Esse programa é um programa estruturado, né, faz parte, são um dos apoiadores do programa Agita São Paulo. O programa Agita São Paulo incentiva a prática de atividade física para a população. E a gente leva uma mensagem muito clara. Então, essa turma, além dessas 2 aulas de ginástica semanais, ela acumula 5 dias de atividades diárias por pelo menos 30 minutos todos os dias. E você pode ver que a felicidade, elas melhoram os indicadores de saúde, como diversos outros, seja a redução da hipertensão, do triglicérides. E como a gente fala especificamente para a terceira idade, é minimizar essa quantidade de doença, de depressão, e aquela forma uma grande família, que eles se reúnem, aqui eles caminham junto, eles dançam, eles praticam yoga e diversas outras modalidades. E esse polo específico é um polo que é organizado pela Secretaria de Saúde e Esportes de São Caetano, que é um dos parceiros do programa Agita São Paulo. Quem estiver vendo agora a gente, quiser participar, o que deve fazer? Quem é que pode participar, João? O que eu sempre oriento é que, graças a Deus, hoje a gente tem uma outra visão de atividade física. A atividade física ela é muito mais ampla do que só exercício, do que só competição, do que é o esporte. Todo mundo que tiver, basta procurar o centro de saúde, basta procurar um polo onde se encontra essas atividades físicas, seja um polo nas secretarias municipais de esporte, seja na Secretaria Municipal de Saúde, você sempre vai encontrar um profissional ou grupos assim já organizados pelo estado de São Paulo todo. Olha só, o objetivo do programa é que as pessoas subam 1 grau no nível de atividade física que já praticam. Por exemplo, quem não faz nada, que passe a fazer uma atividade física moderada. Quem faz um pouquinho, que passe a ter uma atividade física ainda mais intensa. A Maria tem 75 anos. Já há quanto tempo no programa, Maria? Vai fazer 15.
Que diferença isso fez na sua vida? Me conta. Bastante. Porque eu faço, além de fazer ginástica, que eu faço a hidro. Então, para mim, eu ando, faço de tudo. Ganhou saúde? Bastante. Amigos também, né? E como? Então tá bom, muito obrigada, viu, Maria, pela sua participação. Madeleine, é com você aí no estúdio. Legal, Laís, muito obrigada. Olha, doutor, a gente foi então para o Centro Social e Recreativo, para a terceira idade, Moacir Rodrigues. Então, como esse centro, existem outros onde as pessoas podem participar, é isso? Exatamente. Só em São Caetano são 4 centros da terceira idade, mas cada cidade hoje do interior praticamente já está, nós temos uma assinatura de parceria com mais de 400 municípios entre o Agita São Paulo e as municipalidades. E cada uma dessas municipalidades desenvolveu um centro onde essas pessoas podem procurar para fazer atividade física, como o Júnior falou na reportagem. Esses programas variam muito. Tem programas que são mais voltados ao tai chi, outros são programas de caminhada, outros, como você, são ginástica, outros faz até hidroginástica, mas a variedade é enorme. Agora, o que é interessante é que isso está se amadurecendo, está se colocando na rede de saúde a oferta da atividade física. Por quê? Porque na atividade física mata mais que o colesterol, mata mais que a obesidade, mata mais que o diabetes, mata igual o fumo, só não mata mais que a hipertensão. Então, sedentarismo custa muito também. É um custo absurdo que nós temos. E ao fazermos essas pessoas deixarem de ser sedentárias para serem ativas, elas vão usar menos remédio, menos médicos, menos exames, menos internação hospitalar, menos cirurgia. Tudo isso tem um custo. O Banco Mundial calculou quanto que o Agita São Paulo contribuiu ao fazer as pessoas deixarem o sedentarismo para ser ativas. São 310 milhões de dólares de economia para o estado de São Paulo, pela quantidade de pessoas que deixaram o sedentarismo e passaram a agitar um pouquinho. Muito importante. E pequenas mudanças no nosso dia a dia, elas têm um resultado forte, não é? Sem dúvida, essas pequenas mudanças são fundamentais. As pessoas pensam muito em exercício e esporte. É claro que quem puder praticar esporte, exercício fantástico, mas não esquecer que não adianta eu praticar esporte e ficar sentado o resto do dia. As pesquisas apontam que estar sentado é um fator extremamente negativo para a saúde. Nós recomendamos para as crianças, por exemplo, e para os adultos também, que a cada 30 minutos sentados, você fique em 5 minutos em pé. A cada 60 minutos sentados, você fica em 10 minutos em pé. Porque o estar sentado aumenta o índice de massa corporal, a obesidade, os triglicéridos, a pressão arterial, a diabetes e a mortalidade como um todo. Então, estar sentado é um novo inimigo que nós temos para a gente combater. E como a gente fica sentado, obrigado a ficar sentado, lembrar, cada 30 minutos, 5 minutos em pé. Chegou a pergunta aqui do Daniel Silva, ele diz: com o passar do tempo na companhia do cigarro, eu adquiri falta de ar com qualquer exercício físico, mas eu estou a fim de fazer academia. Eu posso começar a fazer exercícios na academia de imediato, sem restrições? Bom, se você tiver um bom programa na academia, você pode começar. É claro que a pessoa que vai organizar o teu programa vai entender as suas limitações e vai propor um programa progressivo, em que você tem primeiro um acolhimento, um momento de adaptação à atividade e depois um progredir. Progredir que vai ser feito com estadiamentos suaves para que você saia dessa situação que você está para uma situação de normalidade física. Nós concluímos assim que você deve procurar essa academia e se você perceber que a pessoa, o profissional, tem essas condições de perceber as suas limitações, vá em frente. Se você não encontrar, tente buscar um profissional que perceba as suas limitações para que você não seja exaurido nas suas condições, uma vez que você não se encontra nesse momento na melhor forma física. A Regiane diz que tem um filho de 12 anos e tem excesso de peso. Ela pergunta qual a prática esportiva adequada para essa idade. Olha, com 12 anos fica um leque de opções. Primeiro, não esquecer que para combater excesso de obesidade, limite o tempo de tela, tá? Todo mundo pode ver TV, computador, vídeos, mas até 2 horas por dia. Não adianta em nada essa criança fazer atividade física se ela ficar sentada 4 horas frente à TV, vídeo, computador. Então, até 2 horas por dia dá para ela perfeitamente se divertir, aproveitar bem. E por quê? A partir de 2 horas começam os problemas. E com 4 horas ou mais, com certeza os problemas serão sérios. Agora, o que você deve propor? Por exemplo,
uma proposta que a gente dá é que você associe um exercício que vá trabalhar o membro superior, como por exemplo a natação, com um exercício que trabalha o membro inferior, como por exemplo o futebol. Se você indicar para essa criança um esporte coletivo, como o basquete, o voleibol ou até o próprio futebol, não esquecer de incentivar também um esporte individual, porque o coletivo vai muitas vezes abrigar e esconder a pessoa, então ela precisa ser exposta no individual. E o individual também vai poder, às vezes, criar um egoísta, não é mesmo? Então a gente precisa associar as duas coisas para que o esporte seja realmente um mecanismo de cidadania ativa. Doutor, quase no final do programa, a Rita mandou um e-mail interessante. Ela diz: a minha mãe costuma fazer caminhadas de 40 minutos todos os dias, mas dentro da casa dela, que não é muito grande. Eu gostaria de saber se essa pequena atividade traz benefícios para ela, porque ela é diabética e hipertensa. Rita, você me deu a melhor dica desse programa. Sem dúvida alguma, sua mãe está de parabéns, vai ser eleita como a Miss Agita São Paulo, porque é essa que é o espírito da coisa. Nós não precisamos nos uniformizar e ir para uma academia, para quem quiser e puder, ótimo. Mas nós temos que ser atentos contra o sedentarismo. Sua mãe tem uma grande resposta, ela deve caminhar. Uma dica que eu dou, que ela pode ligar talvez um CD, que ela possa também dançar. E se ela tiver, ela for meio inibida, que ela dance sozinha, ela fecha ela num quarto e agite, porque a casa é um local muito bom para a gente construir saúde. Muito bom. Olha, hoje a gente recebeu o Dr. Vitor Matsudo, médico do esporte, ortopedista e coordenador do programa Agita São Paulo. Se você ainda não anotou o endereço do Agita São Paulo, anote aí, olha, www.portalagita.org.br, portalagita.org.br. Você vai conhecer o programa e vai se animar aí a deixar o sedentarismo. Doutor Vitor, muito obrigada, viu? Foi muito bacana o programa. Até a próxima. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8h em ponto. O nosso tema será Previdência Social. Bom dia para você e até lá.